Mas agora, qual que é a minha opinião sobre ter regras de negócio em bancos de dados? Vocês acham uma boa ideia? A minha resposta aqui é, como muitas vezes né, desse tipo, depende, né? Só que dessa vez é um depende que pende muito mais para não colocar regra de negócio no banco do que colocar regra de negócio no banco. Tá? E eu vou falar um ponto aqui que eu acho que talvez justifique colocar regra de negócio numa estrutura de banco de dados, uma procedure, por exemplo. Né? Então, já tinha comentado previamente, mas para aplicações que são 100% orientadas a dados. Né? Como eu comentei, quando você tem um processo de ETL, você tem uma aplicação que é intermediária, de processo de negócio intermediária, que dá suporte à sua aplicação principal, que você tem que transformar dados, como já citei, né? Já aconteceu muito comigo, né, de ter dado de cliente que vem numa planilha do Excel, ou que vem até numa fonte de dados que é um outro banco que você consegue consumir, só que ele está de uma forma que você precisa organizar esses dados, transformar eles para uniformizar e poder aproveitar de outro lado esse dado. Então você tem ferramentas, né, que te possibilitam isso, né, ferramentas de ETL, mas muitas vezes você tem que fazer isso na mão. E quando você tem que fazer isso na mão, muitas vezes você ter uma ferramenta que é exclusivamente para trabalhar com dados seja mais fácil do que ficar escrevendo uma aplicação que faça isso. Então, muitas vezes você nem precisa ter uma aplicação, né? Você faz toda ela numa estrutura do banco para poder fazer essa transformação. Mas assim, um ponto que eu quero deixar aqui para mim, isso é justificável apenas quando essas aplicações dizem respeito a uma camada de infra, ou seja, uma camada mais braçal, onde você tem que fazer algum tipo de operação intermediária para chegar num fim que é uniformizar dados, para aí sim seguir com a aplicação principal. Né? Então, utilize o banco de dados quando a sua demanda for relacionada a dados propriamente dito, a transformação de dados, a uma consulta, um insert de maneira focada. Quando a gente começa a atribuir muitas coisas para o banco de dados, né, colocar muitas regras nele, as coisas começam a ficar obscuras, na minha opinião. Então, acaba aqui a minha defesa sobre criar alguma coisa, né, que tenha minimamente uma regra no banco de dados. Quando for 100% orientado a dados, quando não se vê muita longevidade nisso, eu consigo aceitar melhor talvez uma implementação desse tipo. Mas quando é uma aplicação que é um produto, né, uma aplicação que talvez seja o principal produto da companhia, não acho bacana, tá? Não acho que seja sustentável você manter regra de negócio no banco de dados. E por que eu digo isso, tá? Porque a maioria dos sistemas, né, a grande maioria das aplicações line of business, né, aplicações de mercado, né, que a gente vê aí sendo distribuídas como SaaS, né, comerciais como um todo, elas possuem muitas regras de negócio. Elas não têm regras apenas voltadas a dados, elas têm regras de negócio, né, que, como eu já comentei, são regras que dizem respeito a como aquele produto tem que funcionar. Fazer o cálculo de uma folha de pagamento. O que você tem que... quais são os impostos que incidem sobre a folha de pagamento, como que você calcula ela, quais as regras implícitas que você tem que levar em conta para conseguir calcular ela com sucesso. Então são regras de negócio para fazer uma folha de pagamento, por exemplo, né? Então não são regras de dados, como que eu trato o dado. Não, é uma regra de como
eu executo as operações para ter um resultado final. E pode parecer que a regra de dados e regra de negócio seja a mesma coisa, né? Mas regra de dados é você olhando especificamente para um dado, sem contexto de negócio, né? Regra de negócio é quando você vem embasado por pessoas que falam como as coisas são feitas na vida real. Se ela fosse fazer uma folha de pagamento na mão, como que ela iria fazer esse cálculo? Quais as variáveis que ela iria pegar em conjunto para tornar aquele cálculo válido, né? Então é algo mais embasado, algo mais complexo, que reflete diretamente a complexidade do negócio. Então, quanto mais difícil seja para entender um negócio na vida real, tenho que fazer um cálculo gigante aqui, que é para saber quanto que eu devo de tributos, né? Essa complexidade que já existe na vida real, ela vai ter que ser colocada no código de alguma forma, né? A gente sempre tenta colocar da forma mais simples possível, mas se o negócio já é complexo, muito provavelmente o código que reflete essa regra de negócio também vai ser complexo. Então a gente tem que usar estruturas que nos permitam deixar essa complexidade o menos complexa possível, por mais que pareça aí uma frase confusa, mas é exatamente isso, né? A gente tem que estruturar de forma que a gente consiga ter uma manutenção mais tarde de forma mais tranquila, a gente consiga bater o olho e não ver tudo misturado, tudo num script gigantesco, né? Sem muitas vezes estruturas de hierarquia que nos ajudam a entender as coisas no código, são reflexos da vida real, enfim. Então, sim, a minha opinião é que regra de negócio não é no banco de dados, tá? Regra de negócio não é nas estruturas de banco de dados, e vocês vão entender nos pontos que eu já expliquei e que eu vou explicar daqui em diante também. Então, eu quero deixar bem claro aqui, né, que quando você tem uma aplicação que é um produto já, que não são as que eu acabei de citar, não tive boas experiências com regra de negócio no banco de dados. Se eu posso citar um dos fatores, depois eu vou citar mais, mas se eu posso citar um dos fatores aqui, mas que para mim é o suficiente para a gente optar por não deixar a regra de negócio no banco, é que as linguagens de programação que a gente tem programando aí na aplicação em si, né, do back-end, C#, Java, principalmente as orientadas a objeto para mim, né, fazem mais sentido, elas têm estruturas, tá, que nos dão a possibilidade de refletir o que o domínio é. Vamos colocar um exemplo hipotético aqui, né, mas tentando refletir aqui um zoológico, por exemplo, a aplicação de um zoológico. Eu tenho um comportamento aqui que descreve os animais do zoológico, correto? Eu tenho alguns comportamentos dessa entidade animal, algumas propriedades, alguns comportamentos que eu quero especificar para essa entidade animal. Mas, ao ponto que eu vou tratando os bichos, né, os animais dentro desse zoológico, talvez tenha comportamentos que, talvez não, né? Muito provavelmente tenha comportamentos aí que eu tenho de forma específica para cada animal. Então, sei lá, um leão tem um comportamento específico, propriedades específicas, né? Eu vou ter que tratar ele de forma específica. E perceba que a relação entre animal e a relação do leão, né, entre animal e leão, é que leão é um animal, correto? Exemplo simples de faculdade que você vê em todo canto. O que é isso? É uma herança, né? Então, leão herda de animal. Por quê? Porque ele aproveita alguns dos comportamentos, algumas das propriedades
de animal, mas eles podem sobrepor alguns comportamentos na classe específica e adicionar algumas propriedades específicas também. Agora me diz, qual que é mais fácil de retratar essa estrutura que eu tenho da minha aplicação, desse meu negócio? É numa procedure, por exemplo, ou é numa linguagem onde eu tenho possibilidade de criar herança, né? Criar composição, criar uma série de coisas que refletem e descrevem o meu negócio de forma mais real, né? Que eu consigo chegar mais próximo da realidade, que é o objetivo da minha aplicação, né? Se eu quero descrever uma regra de negócio, eu quero que ela fique igual, e se eu não conseguir que ela fique igual, que ela fique o mais próxima do real sendo refletida na aplicação. A gente pode pegar estruturas de bancos de dados, functions, story procedures, triggers. Em que momento que a gente conseguiria fazer uma representação nesse nível, né? E aí alguns podem falar, beleza, mas você está falando aí de uma entidade, isso poderia ser uma tabela. Sim, muito provavelmente isso vai ser uma tabela refletida no banco, né? Mas eu estou falando de comportamento também. Uma classe, por exemplo, não é feita só de estado, é feita de comportamento. Então, o que seria um comportamento dentro do banco de dados? Você vai ter que escrever uma procedure, você vai ter que escrever uma function, um trigger. Esses são os comportamentos. As tabelas lá guardam o estado, né? Guardam os dados. Então, as linguagens de programação, e aqui eu tenho muito mais contato com linguagem orientada a objeto, para mim encaixa perfeitamente como um meio para que eu consiga representar o negócio de forma mais fácil e mais próxima do real, né? Então, se eu pudesse enumerar um fator simples de objetivo, claro que tem outros, mas eu diria que linguagens de programação são muito mais rebuscadas, são muito mais ricas para que eu consiga descrever o negócio. E se meu intuito é ter as regras de negócio em algum lugar, eu vou utilizar a ferramenta correta, né? Vou utilizar a linguagem que tem mais recursos para que eu consiga deixar essas regras mais claras para a próxima pessoa que vai ler meu código, né? Para eu mesmo no futuro conseguir entender, conseguir dar manutenção e tornar isso sustentável. Já no banco a gente tem estruturas mais simples que são focadas em manipular dados, né? Mas elas pecam em relação a outras linguagens nesse aspecto aí de representatividade do negócio. Por que eu tenho essa opinião, né? Por que eu sou contra a regra de negócio no banco de dados? Obviamente porque eu já cometi erros, né? Então essa opinião não vem de um artigo que eu li, essa opinião não vem de outras pessoas que eu escutei simplesmente, né? Claro que nosso conhecimento é uma soma de tudo isso, né? Mas principalmente foi porque eu já fiz, né, regra de negócio no banco, né? E após acompanhar isso, eu percebi que era uma coisa ruim, então já errei. E com os erros você aprende, né? Isso que é a parte mais legal, né? Se é que tem uma parte legal de errar. Você tem que aprender com eles, tem que aprender com os erros. Então, a aplicação começa a ficar insustentável, ficar muito ruim de dar manutenção. E essa é uma grande lição para eu não fazer mais isso no futuro, né? De eu centralizar as minhas regras de negócio na minha aplicação, ter um lugar só, deixar o banco de dados para ele lidar com o que ele sabe lidar, que é dados, né? Escrever uma query. Não estou falando que você tem que usar Entity Framework, você tem que usar tudo e eliminar o SQL da tua vida. Não. Se você quer escrever uma consulta otimizada, você até pode usar uma Story Procedure, né? Por que não? Mas ela não deve conter regra de negócio, ela deve conter o select, otimizado, tudo bonitinho, utilizando parâmetros, enfim, mas lidar com dados, não com regra de negócio. Não vai ter lá um if falando que
se a alíquota do ICMS, a alíquota de um imposto lá for igual a 5%, você traz isso, senão você traz aquilo. Se é assim, você faz um insert desse tipo, senão você faz um insert daquele tipo. Não, isso não se faz. Continuando sobre a minha opinião, né, tem um ponto bacana que eu quero falar que a gente vê hoje, né, e não é de hoje também, né, as aplicações sendo construídas com diferentes abordagens. Então, por exemplo, a gente tem o Code First, a gente tem o Database First, enfim, né? A gente ou opta por começar primeiro a aplicação, o código, modelar as regras de negócio, os comportamentos na aplicação, e aí depois a gente vai e modela o banco. Ou a gente vai lá, cria o banco de dados, né, modela essas tabelas, modela o banco de dados para depois vir e escrever a aplicação. Então, basicamente, o Database First e o Code First, né? Mas muitas pessoas podem confundir, mas a abordagem do Database First não significa que você tem que colocar as regras de negócio na aplicação. Significa que você vai iniciar a sua aplicação modelando o banco de dados. Então, Database First não significa que você vai ter tudo centralizado no banco, que as regras de negócio vão estar lá, que você tem que criar suas tabelas, criar uma procedure para cada coisa, colocar as regras de negócio lá. Não. Simplesmente você está focado na estrutura de dados, né? E quando que isso faz sentido, né? Quando você tem uma aplicação data-driven, né? Ou orientada a dados. Então você começa pela estrutura de dados e aí faz uma aplicação. E dependendo do tamanho, né? Se é uma aplicação aí comercial, por mais que você vai começar pelo banco de dados, definindo as tabelas e tudo mais, as regras de negócio devem estar na aplicação. O banco de dados em si vai trabalhar apenas com os dados, armazenar, recuperar, alterar, enfim, né? Tudo que eu já falei aqui. Um ponto em relação ao Database First, né? Eu falei que faz sentido para Data Driven. Quando você tem uma aplicação que é Domain Driven, ou seja, você está desenvolvendo, né, guiado pelo domínio, guiado pelo negócio, não faz sentido para mim começar com Database First, né? Ter a abordagem do Database First. Por quê? Você está sendo guiado pelo negócio. Por que você vai escrever como os dados vão ser persistidos, né? Vai definir como esses dados são persistidos antes mesmo de modelar as suas entidades, modelar sua camada de negócio, para daí aí sim se preocupar como que isso vai refletir, como isso vai ser armazenado. Então, DDD, por exemplo, né? Domain Driven Design. Acho muito estranho quem começa a trabalhar ou tem uma aplicação Domain Driven Design e começa pelo banco de dados, Database First, né? Não faz sentido para mim, né? O Domain Driven Design já fala, né? O design aí baseado no negócio, né? Então você vai primeiro se preocupar com o negócio em si e inclusive as preocupações de como isso vai ser persistido, ou em quais lugares, ou quais ferramentas você vai utilizar para persistir, para representar esses dados da sua aplicação, pode ser em um momento posterior. Isso quer dizer que você vai fazer de qualquer jeito essa persistência? Não, só quer dizer que você está dando prioridade para a modelagem de negócio para depois ter a modelagem de dados. Mas para fechar minha opinião aqui, eu queria deixar um disclaimer, né? Que não é porque você mantém regras de negócio na aplicação, que é o que eu defendo, tá? Que você não deve conhecer linguagem de banco de dados, por exemplo, SQL. Porque você vai trabalhar com as regras de negócio e tudo mais voltado na aplicação que você não precisa conhecer sobre SQL, se esse for seu banco, sobre saber fazer um bom select na mão, um select performático, um insert, update, delete, né? Trabalhar com a linguagem SQL de forma performática, entender sobre modelagem de dados, entender sobre índices, o que fazem esses tipos de estruturas, mas então uma coisa não significa outra. Priorizar a regra de negócio na aplicação não quer dizer que você tem que
ser displicente com a linguagem de banco de dados. Inclusive, é um ponto que eu sempre bato, quem utiliza bastante o ORM, que a gente sabe que ele abstrai muito a necessidade de conhecer, muitas vezes, SQL, né? Você usa um Entity Framework, por exemplo, você acaba fazendo consultas com link, então você acaba não tendo muito contato, né? Se você não quiser. Mas é primordial que você saiba SQL antes de trabalhar com Entity Framework, por exemplo, né? Você tem que saber se o que você está escrevendo está produzindo uma query satisfatória, que é performática no banco, talvez saber até fazer o tracking dessa query, como que ela está sendo gerada, né? Está sendo traduzida para a linguagem SQL, como que ela é executada no banco, plano de execução, enfim, ir um pouquinho mais a fundo, entender essa parte de dados também é importante. Então, só deixar esse disclaimer aqui para dizer que sim, entender sobre linguagem de dados, né, SQL, enfim, é importante também. Mas as regras de negócio devem ficar na aplicação.